Tenho vários mentorados para a magistratura e uma dificuldade comum que eu recebo, né, que a gente trabalha, é a questão da organização. Afinal de contas, são muitas matérias, muitos materiais, que você tem que se preparar e conseguir conciliar tudo isso dentro da sua rotina, muitas vezes com outras atividades. Eu costumo brincar que é como se fosse um malabarista de um sinal, né? Você tem que ficar equilibrando todos esses pratos, todos esses aspectos. Não é fácil. Então a minha ideia hoje é te trazer um norte, uma direção, para você saber o básico para você passar para a magistratura do ponto de vista de organização. Uma experiência que é feita com base em resultados práticos, né? A gente teve a Isadora, que foi aprovada pelo PJ de São Paulo, e outros mentorados também que estão avançando em fases aí. Então o objetivo é te trazer essa experiência para você conseguir aplicar na sua rotina. Então, o desafio basicamente é esse, né? A gente tem aqui estudar um monte de matéria, e lembrar no dia da prova, né? Estudar um monte de matérias e materiais diferentes para objetivo, escrito e oral. Ou seja, você tem lá doutrina, lei seca, jurisprudência, súmulas, informativos, as questões para resolver, conseguir ver tudo isso e lembrar. E com isso, além, você tem todo esse material por um lado, de certo modo, vai ter um funil aqui que é o seu tempo, seja porque você às vezes tem pouco tempo por dia, tem que conciliar com outras atividades, ou porque o prazo entre a publicação digital e a prova é curto. Enfim, existem várias coisas que acabam diminuindo, né, a nossa possibilidade. O fato é, a gente tem muita matéria para estudar e pouco tempo, às vezes, para ver toda a matéria que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria, para se preparar tanto para a objetiva, para a escrita e para a oral. Nesse sentido, a primeira coisa que é importante ter em mente, que eu trabalho bastante, é assim, a gente tem que ter uma priorização. A priorização ela é inevitável no processo. Porque, pensa, a infinidade de materiais que você tem para estudar. Você podia ter a vida toda para estudar, que sempre faltaria coisa para estudar, né? Eu costumo brincar na mentoria justamente disso, né? E assim, você sempre vai ficar com aquela sensação que faltou ver alguma coisa, né? Até o último dia. Eu brincava com a Isadora que passou para a juíza, que vai te acompanhar até o último dia essa sensação, e realmente acompanhou, né? Até a fase oral, essa sensação de que, poxa, eu precisava ver mais isso, eu precisava ver mais aquilo. É normal, é muita matéria que a gente tem que ver, né? E além disso, não é só aprender, é manter essa matéria na memória também, né? Tá trabalhando para revisar esse conteúdo, se lembrar desse conteúdo. Então, a priorização é inevitável. Aqui a gente tem 3 formas de fazer essa priorização que eu sugiro que você faça, que eu costumo fazer na mentoria. Primeira forma é com base na incidência, ou seja, eu olho pelo retrovisor, vejo o que costuma ser mais cobrado ou na área, por exemplo, no caso da magistratura estadual, ou no caso de um concurso específico, vamos supor que seja a FGV, que tem feito alguns concursos, né? A FGV que fez o concurso vai fazer, eu vejo como que a FGV costuma cobrar, é o caso do Enem e o caso de algumas, então, ou de alguns tribunais, né? E aí eu percebo uma certa tendência da banca. E com base nesses números a gente toma a decisão, né, de o que vai priorizar. Então, a primeira coisa é a incidência. E aí, nesse sentido, como que funciona o meu método de trabalho e que é uma forma para poder priorizar? Eu costumo fazer o estudo focado nas questões. O centro do estudo são as questões. Isso funciona muito bem, principalmente quando você já tem uma vaga noção da maioria das matérias, quando você já estudou por algum motivo. Por exemplo, é muito comum eu receber mentorados que já são servidores públicos, já foram aprovados, então já tem uma base, né, razoável de direito, né? Então, a gente já foca nas questões. Por que as questões são interessantes? Porque as questões elas vão mostrar tanto aquilo que você, eu vou falar mais disso mais embaixo, como aquilo que você já sabe, né? Ou seja, você se aprofunda naquilo que você já sabe, mas também descobre o que você não sabe. Ou seja, ela é um norteador, tanto para as revisões como para as outras fases. E além do mais, com as questões, por exemplo, eu trabalho com TEC, eu consigo montar cadernos com base no nível de incidência. Ou seja, aquele tópico que tem maior incidência tem mais questões, aquele que tem menos incidência tem menos questões. Ou seja, você estuda mais o que é mais provável de cair e menos o que é mais improvável de cair. Em resumo da ópera é isso. Então, isso é uma primeira forma de priorizar para você usar o seu tempo de uma maneira mais assertiva, né? É o método que eu uso no Revolucionários, por exemplo. No Revolucionários, a mentoria já te ajuda, eu sento, converso com você, vejo quais são as dificuldades que você tem e aponto o caminho para você passar aí no seu concurso. A vantagem que eu tenho, principalmente da magistratura estadual, é que a gente já tem um bom material feito,
né? A gente consegue avançar mais rápido aí por essa experiência que a gente já tem. Então, se você quiser saber mais, mas o Revolucionário serve para qualquer concurso. O método é utilizado para qualquer concurso. Nós temos aprovados, eu tenho aprovados, né, no CNU, aprovado na Polícia Civil, enfim. Mas também a gente tem esse método aí que pode ser usado para a magistratura. Se quiser saber mais, tem um link aqui na descrição. Fato é, a gente usa as questões com esse objetivo. Tá? Então, as questões que norteiam a revisão, aquilo que você tem que ver na teoria. Então, o primeiro passo é descobrir o que você realmente sabe e o que você não sabe. E aí, essa é uma forma de priorizar, né? Fazer aqui a incidência. A segunda forma de priorizar é por meio da experiência. Ou seja, na medida em que você vai resolvendo questões, você vai percebendo, como eu costumo dizer, você começa a ficar íntimo da banca. Né? Então você começa a perceber qual o jeitão da banca, como que ela funciona. Ela gosta de cobrar mais jurisprudência, por exemplo, a FGV é uma banca que gosta muito de cobrar jurisprudência. Ela gosta mais de cobrar jurisprudência? Qual jurisprudência específica que ela gosta de cobrar mais? Como que ela cobra essa jurisprudência? Então você vai tendo uma certa experiência e você vai começando a ter condições também de fazer algumas apostas. Fala, poxa, eu acho que essa banca, acho que esse tópico aqui tem a cara dessa banca. Né? Então você vai começando a priorizar também com base na sua experiência que você vai ganhando ao longo da caminhada. Provas também são uma excelente ferramenta, né? Você vai fazendo as provas, se você pega aquela prova, estuda aquela prova, vê o que você errou, vê onde você precisa melhorar, você vai ganhando bagagem, né? É aquele aprendizado que você vai tendo no campo de batalha. Eu gosto muito de ouvir o relato dos mentorados da prova, para poder entender e traçar estratégias depois. Não, tive dificuldade nisso, tive dificuldade naquilo, a banca veio desse jeito, porque, mais uma vez, você vai ganhando experiência. E outro tipo de experiência também são as experiências dos professores das matérias. Então, muitas vezes você tem lá um material teórico que você já estudou, alguma doutrina que você já estudou, e você pode usar essa experiência também para fazer algumas apostas, vamos dizer assim, para priorizar determinados assuntos no seu estudo. Então, aí é uma outra maneira. Então, a experiência, né, é uma outra forma da gente priorizar. E, por fim, a priorização do ponto de vista de organização. Então, tanto a incidência como a experiência vão impactar na organização do seu estudo. Então, você vai ter mais tempo para algumas matérias. Então, eu vou falar mais sobre a organização aqui abaixo, mas basicamente por exemplo, uma priorização muito simples é você estudar, por exemplo, um tópico todo dia, pelos próximos dias, todo dia começar por esse tópico ou por uma determinada matéria, para você avançar naquela matéria. Só um exemplo, né? Um exemplo bem simples. No caso da magistratura, a gente tem que fazer algo mais elaborado, porque são muitas matérias, né? Eu faço um pouco diferente. Mas é só para você entender que a organização é uma forma de você priorizar determinados assuntos, uma vez que você já percebeu que aquele assunto é quente por conta da incidência ou por conta da sua experiência. Né? Então, a priorização ela é inevitável, você tem que ter estratégia de priorização no seu estudo. Né? De algum modo, você vai ter que priorizar, você vai ter que tomar decisões. Ou você vai fazer isso conscientemente ou aleatoriamente. Né? Uma vida louca, vamos dizer assim. Né? Você está lá, tem um monte de coisa para estudar, e aí você começa a estudar sem pensar muito bem. Então, melhor que seja de uma maneira consciente e planejada para você ter resultados melhores. Então, como que eu faço essa organização aqui, né? Tanto da priorização como de estudo de um modo geral? Eu gosto de usar o que eu chamo, que eu criei, né, de certo modo, os blocos de estudo. Não usa um pouco da ideia do ciclo de estudos, né, mas é um pouco mais elaborado, porque o que eu percebo do ciclo de estudo? Quando você precisa, esse tipo de caso, por exemplo, é um caso muito bom para exemplificar isso. Quando você tem várias fases, várias etapas diferentes, o ciclo de estudo fica meio manco. Eu percebo que ele fica meio manco. Então eu gosto de usar o bloco de estudo. E dentro de cada bloco de estudo, eu rodo as matérias. Então, dentro da revisão, você vai rodar os materiais que você criou para revisar. Dentro das questões, você vai rodar os cadernos que você criou para resolver questões. Dentro da lei seca, você vai rodar as leis que você priorizou para estudar. E assim por diante. Então, são blocos que você tem. Em cada um desses blocos você vai rodando. Então, é como se cada bloco você tivesse um ciclo. Né? Mas eu gosto de falar mais de rodar, porque é isso que você vai fazer. Então, do ponto de vista prático, o primeiro bloco, que é o principal, como a gente falou, são as questões. Então, eu costumo trabalhar com 17 cadernos, e dentro desses cadernos os tópicos são separados. São 17 pastas, na verdade, né? No TEC. 7 pastas. E dentro dessas pastas tem os respectivos cadernos. Né? E varia. Vai variar. Algumas matérias têm mais cadernos, menos cadernos. Como eu falei aqui, o objetivo é descobrir o que você realmente sabe e o que não sabe. Primeiro,
que eu costumo dizer? Qual que é a sua primeira missão como concurseiro, né, concurseira, né? É ter um nível, uma abrangência, um conhecimento horizontal, saber um pouco de tudo, para depois você se aprofundar, né? Então, aqui a gente consegue fazer isso, tanto uma horizontalidade como uma verticalidade. Então, você consegue ver todo, né? Você passa por todas essa primeira diferença que os mentorados percebem quando começa. E ele, em uma semana ele já roda todas as matérias, né? Não todos os tópicos dentro de cada matéria, evidentemente, né? Isso é quase impossível, mas todas as matérias ele já roda, e às vezes mais de uma vez, muita coisa ele consegue ver em uma semana. Então já dá já dá uma horizontalidade. E assim você tem condições de começar a se aprofundar mais, porque você vai perceber, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. E as estatísticas do TEC mostram isso também, né? Então a gente toma uma decisão mais assertiva. Não fica mais com base só no, eu acho que eu sei isso, eu acho que eu sei aquilo. Não, a gente sabe real, eu estou vendo, né? As questões mostram isso. Então o primeiro bloco é de questões. Segundo bloco de estudo, revisão. Ou seja, segundo dia que você estuda, você tem que revisar aquilo que você estudou. É importante que você tenha revisão no seu estudo para você não se esquecer. É um estudo, é uma caminhada de estudo de longo prazo, são várias etapas. Você não basta só você reconhecer se está certo ou errado, você tem que ter condições de escrever e falar sobre aquilo. Então a revisão é fundamental, ela ganha um peso ainda maior do que quando você tem só a prova objetiva. E aqui a revisão basicamente é a mesma ideia. Ou você pode pegar o seu material base e rodar esse material base, você vai organizar, priorizar o que você vai ver primeiro. Ou você pode usar, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o Anki, é uma ferramenta. Enfim, dependente da ferramenta, do que você tenha, mas você tem que revisar aquilo que você produziu, seja marcações, seja anotações, isso tem que ser revisado. Não dá para pegar e jogar no fundo da gaveta e esquecer, né? Então a gente tem que pensar em uma estratégia. Você pode revisar uma matéria por dia, mas tem que estar rodando. O terceiro bloco é o bloco de apostas, né? Lembra que eu falei? Você vai resolvendo as questões, você vai começar a perceber, algumas jurisprudências são frequentes. Tem súmulas que caem toda hora, tem informativos que eu preciso. Tem essa súmula que está na ponta da língua. Esse é o momento de estudar esse material, né? A jurisprudência, ou a lei seca, ou informativo. É nesse bloco de estudo que eu chamo de apostas aqui, né? Que você vai fazer com base nas questões que você fez, ou em novidades, né? Às vezes o edital traz, às vezes tem algumas novidades que as bancas gostam de cobrar também, que aquilo que eu te falei na questão da experiência também é um critério, né? Para você poder fazer algumas apostas. Basicamente esse bloco serve para isso, esse bloco de estudos. E por fim não, né? Mas assim, um outro bloco, dependendo. Isso aqui é padrão. É padrão. Praticamente todo mundo, independente da fase que você esteja do seu estudo, você vai ter. Opa. Vou tirar esse. Isso aqui é padrão, assim. Independente da fase que você esteja, você vai fazer essas três aqui, vamos dizer assim, né? Muito bem. Bonitinho. Isso aqui é padrão. Agora, existem outras etapas que vão variar dependendo do momento do seu de preparação. Tá? Então, escrita você está começando a passar e está ficando na escrita, você tem que escrever. Foi o que a gente fez, por exemplo, começou a fazer com a Isa, né? Coisa dela, assim que ela entrou. Ela estava ficando na escrita. Então, a gente já começou a pegar a escrita, colocou ela para escrever. A gente se organizou para escrever todo dia. Todo dia ela escrevia, ela resolvia questões. Ou questões, né? E ia treinando, né? Então, é fundamental. Assim, tem que ter em mente, assim, a prova tem que ser uma decorrência do que você faz no seu dia de estudos. É como se fosse, claro, como se fosse, né? Óbvio, né? Não é a mesma coisa, mas como se fosse mais um dia de estudo. Todo dia você resolve questões, chega no dia da prova, você vai resolver questões. Todo dia você escreve, chega no dia da prova, você vai escrever. Então não tem novidade assim, do ponto de vista do que fazer. Você já faz aquilo diariamente. Então tem que ter um treino prévio. Não dá para ser uma surpresa você chegar na prova e falar, putz, como é que eu faço isso? Né? Você tem que ter um treino antes. Por exemplo, um exemplo forte na questão da escrita é treino de sentença. Você tem que ter um modelo de sentença na cabeça. Você tem que chegar treinado para você chegar no dia da prova e saber colocar aquilo em prática. Só que para você ter isso, você tem que estar treinando antes. Não tem como. É impossível no dia da prova você ter. Não, você tem que estar treinando antes. Então, por isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, essa parte varia. Do mesmo modo também que você pode ter, muitas vezes, a depender do caso, um bloco que eu chamo de aprofundamento. O que é esse bloco de aprofundamento?
Poxa, foi um caso específico de uma mentorada para, só para dar o exemplo, né? Não era para magistratura, era para delegado. Ela estava com dificuldade específica em penal, em alguns tópicos de penal. Aí a gente pegou e fez uma priorização. Então, tem que ter né? Ela estava com dificuldade de teoria da pena e prescrição penal. Então, tem que ter essa parte de aprofundamento. A gente falou, não, beleza, vamos pegar então e vamos na sua doutrina, vamos voltar para o seu teórico. E aí, todo dia você vai começar a estudar, nos próximos dias você vai pegar esses tópicos, vai ser a primeira coisa que você vai estudar no seu dia. Então, pode ter um bloco de aprofundamento também, dependendo da necessidade. Tá vendo como que as questões vão me mostrando o que eu vou fazer? Né? Vão, de certo modo, direcionando o seu estudo? Né? Vão te falando o que você tem que fazer, como. E aí você vai estudando, vai se aprofundando, né? E de uma maneira mais assertiva, né? Porque eu tô me usando tanto a minha experiência como a incidência também, né? Eu estou olhando, eu estou tentando prever, de certo modo, no que pode acontecer, mas também estou olhando pelo retrovisor, pelo que já aconteceu, estou fazendo o meu deverzinho de casa. E aí, como que isso funciona na prática? Então, funciona na prática da seguinte forma, né? Então, aqui diferente, você não vai ter um cronograma detalhado, você vai ter um sistema de estudo, ou seja, eu vou rodar isso aqui. Então, por exemplo, vamos supor que seja esse planejamento aqui. Então, você vai fazer primeira hora de revisão, você vai revisar administrativo, depois a segunda hora constitucional, rodar os cadernos lá de questões de constitucional, e depois as apostas, vamos supor que seja informativo 850, 851 do STJ, que você tem que estudar. É isso que você vai estudar. Você verificou que isso pode ser muito cobrado pela sua banca, sei lá, eventualmente pela Vunesp. Beleza. Você tem supondo que você tenha 3 horas por dia, né? Só para dar um exemplo. Se você tiver mais tempo, aí você vai rodar mais questões de repente, né? Pô, eu tenho 4 horas, vai ser 1 hora de revisão, 2 horas de questões, 1 hora de apostas. Geralmente eu aumento aqui em questões, para depender se você tem mais tempo. Outro dia, mesma coisa. Começo pela revisão, depois eu vou ter as questões, mais uma vez, aí eu vou pegar outra matéria, né? Rodando as matérias, os cadernos, as pastas, né? E aí depois aqui, vamos supor que eu vou estudar a Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Seca, né? Esse dia, terça-feira. Quarta-feira, mesma coisa, revisão. Decidi revisar lá civil, excludente de licitude. Depois eu vou para as questões de empresarial e apostas eu vou no ECA mais uma vez, eu quero ver mais uma parte. Entende? Você vai rodando aquele planejamento que você fez. Assim você consegue adequar de acordo com a sua rotina. Se você tiver, vamos supor que por algum motivo eu só tive 1 hora, vai fazer questões. 2 horas, questões mais revisão. 3 horas, questões, revisão e apostas. 4 horas, 2 horas de questão, 1 hora de revisão, 1 hora de apostas. Entende? Então, isso vai, desse modo, o método, isso que eu chamo de método Lego, que é isso, né? São bloquinhos que você vai encaixando e construindo de acordo com a rotina que você tem. Por que é mais vantajoso do que eu ter uma meta, um cronograma fechado? Porque ele se adapta à sua rotina. Então, é uma forma de você adaptar tudo isso que você tem que fazer para essas fases aqui, de acordo com o tempo que você tem disponível. Tá? Então, assim, essa é o básico que eu acredito que seja da organização para você que deseja, né, que almeja passar na magistratura, ou até em outras carreiras também, né? Assim, aqui eu estou dando o exemplo da magistratura, mas isso se aplica, como eu falei, para qualquer concurso. E aí, um último ponto, entender que o estudo, nesse caso, ele sempre tem que ser pensado para as 3 fases, né? Tanto para a objetiva, como para a escrita, como para a oral. Então, desde o momento que você está resolvendo uma questão, né, você tem que pensar que você vai resolver aquela questão, mas que aquele conceito eventualmente pode ser cobrado na escrita, pode ser cobrado até numa prova oral, então você tem que aproveitar aquele momento para absorver ao máximo aquele conteúdo. Né? A gente não pode só passar pela questão e não absorver nada, só estar preocupado às vezes com taxa de acertos ou com quantidade de questões resolvidas. Não, o objetivo é estar sempre ganhando, sempre estar aprendendo. E aí, nesse sentido, né, além disso que eu falei, do ponto de vista de organização, não dá para deixar o treino para a última hora, como eu falei, às vezes a etapa de objetiva e discursiva é muito próxima, então não dá tempo de você treinar, você às vezes tem que se organizar para ter esse treino às vezes um pouco antes, né? E aí vai depender da realidade de cada um. Ainda do ponto de vista de organização, como eu falei, um método de estudo, como eu falei, essa coisa de você estar sempre aprendendo, um exemplo aqui é a autoexplicação, é uma técnica simples que você pode usar para poder te ajudar a explorar aquele conceito mais, né? Aquele conceito de uma questão que você está fazendo, eventualmente.
e assim você vai já estudando para várias etapas, né? Você aproveita o seu estudo que você está fazendo tanto para o objetivo como para outras etapas. É assim que eu faço dentro. Eu tenho uma estratégia para resolução de questões com esse objetivo, para você conseguir absorver o máximo. Um outro, fechando, uma organização mínima, né, dos seus resumos, para os resumos, marcações, anotações, porque às vezes esse material vai ter que ser fonte de consulta eventualmente numa prova oral ou na prova escrita, né? Então, assim, você tem uma organização mínima desse material para você reutilizá-lo, tanto para revisar, né, pensando que aquele material vai ser revisado diariamente, como também para ser usado nessas fases posteriores é fundamental. Então tem que ter eu costumo dizer, uma organização mínima, né? Às vezes você tem um material, mesmo que seja físico, mais organizadinho, ou se for no Anki, ter os cartões organizados direitinho, se for digital também. Mas tudo isso para você conseguir usar o material que você tem da melhor maneira possível, né? Assim você vai avançando no seu estudo, produzindo, e isso vai te ajudando cada vez mais. E espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. No vídeo eu fiz um vídeo também falando como eu organizei os estudos da Isa, que é mais ou menos essa estratégia mais específica para o caso dela, então tem um pouco mais de detalhes. Eu sugiro que você assista também, caso você tenha interesse na magistratura. É um vídeo que vai se complementar muito bem com tudo que a gente conversou aqui hoje. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Tá joia? É isso. E não se esqueça, estudar não é chato, revolucionário.